Se você ainda não conhece a trajetória de vida desse cara, certamente vai ficar surpreso com tudo que ele teve que passar para virar jogador. O vencedor e craque de hoje é fruto de um esforço descomunal lá do passado. Hoje você vai saber tudo de um monstro do Liverpool e, portanto, a história é dele, Mohamed Salah. Mohamed Salah Ghali nasceu no dia 15 de julho de 1992, em Nagrig, no Egito. Mesmo o futebol não sendo o esporte mais tradicional no país de origem do Salah, esse era o grande sonho do menino e ele sabia das dificuldades que teria para um dia estar entre os profissionais. E quando criança, sempre que podia, ele passava o dia jogando bola com seus amigos na rua ou nos campinhos perto da sua casa. Uma curiosidade bastante interessante é que o Salah começou a jogar bola como lateral esquerdo, até que seu treinador percebeu que estava sendo um desperdício, pois além da velocidade assustadora, ele tinha muita facilidade em fazer gols, portanto logo ele foi adiantado no campo. Só que havia um problema, um grande e longo problema. A cidade que o Salah morava ficava muito distante de Cairo, onde ele treinava, quase 5 horas de ônibus, que era a sua única possibilidade de locomoção. Então era quase 10 horas por dia, só para ir treinar e voltar, o que, naturalmente, impossibilitou que o adolescente Salah conseguisse também estudar. Dando total prioridade ao futebol, o máximo que ele conseguia fazer era 2 horas por dia de estudo, então ele priorizou totalmente o futebol e a sua carreira, apostando todas as suas fichas. E foi na temporada de 2009-2010 que ele estreou como profissional, então todo esse esforço de ter ficado 3 anos naquela rotina valeu a pena. Ele teve poucas chances, sendo bastante jovem. Seu clube foi discreto e terminou a Liga Nacional no meio da tabela, em 11º lugar. Já na temporada de 2010-2011, o Salah evoluiu bastante e já se tornou o cara do time, o jogador que mais atuou e o que mais fez gols. Apesar do bom desempenho individual, o McAlon jogou muito mal e caiu para a 2ª divisão, sendo lanterna do campeonato, ficou em 16º lugar. O Salah, que apesar desse cenário foi um dos melhores da liga, fechou a temporada com 24 partidas, 7 gols marcados e 2 assistências. Essas grandes atuações levaram o jogador à seleção nacional do Egito. Com apenas 19 anos já mereceu e ganhou sua primeira convocação para defender seu país em um jogo de eliminatórias da Copa Africana, na derrota por 2-1 para a Serra Leoa. Um mês depois, anotou seu primeiro tento pela seleção, no triunfo por 3-0 contra a Níger. Mesmo num campeonato bastante periférico, foi observado pelo Basel da Suíça, que ao final da temporada fez sua contratação, desembolsando 2,5 milhões de euros para tal. As aparições com as seleções de base do Egito também ajudaram o Salah a ter essa visibilidade, pois ele jogou poucas partidas por seu clube, porque acontecia um evento chamado Tragédia de Porto Said, e como o próprio nome já sugere, foi quando torcedores do Al-Marsi e do Al-Ahly entraram em conflito e aí 74 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas. E diante desse episódio, o futebol no Egito ficou suspenso por 2 anos. O Salah atuou em 44 partidas, fez 12 gols e deu 6 assistências pelo time egípcio. Nas Olimpíadas de 2012, o Salah defendeu seu país e começou o torneio no banco, mas logo na estreia já mostrou que deveria ser titular, ao marcar contra o Brasil na derrota por 3-2. Ao todo ele fez 3 em 4 partidas, só não marcou na derrota por 3-0 contra os japoneses nas oitavas de final, que selou a eliminação do Egito, colocando fim ao sonho do ouro olímpico. A contratação do Salah foi para substituir o Shaqiri, que jogando muito se transferiu ao Bayern de Munique, então essa já era uma responsabilidade a mais para o craque, que mesmo não tendo ido a um grande centro da Europa, sabia que essa poderia ser a grande oportunidade da sua vida. Ele ajudou o Basel a vencer o campeonato suíço jogando muito bem, sendo inclusive o melhor jogador da competição, e também bateu uma semifinal de Liga Europa perdendo para o Chelsea, que foi campeão. O
egípcio deu muito trabalho aos ingleses nas partidas, fez até gol e naturalmente chamou a atenção do clube. Ao todo, ele somou nessa temporada de 2012-13 50 partidas, 10 gols, além de 11 passes para gols. E na temporada de 2013 e 2014, o Basel voltou a enfrentar o Chelsea, dessa vez na Liga dos Campeões, e o Salah mais uma vez jogou muita bola. Isso, claro, que chamou a atenção do time, que sequer esperou a temporada terminar e na janela de inverno contratou o Salah. Antes de ir embora, ele foi peça importante para o Basel levar mais um campeonato suíço. Com a camisa do clube, que foi um verdadeiro trampolim na sua carreira, ele disputou 79 partidas, fez 20 gols, deu 17 assistências e ganhou 2 títulos. A chegada com a temporada em andamento foi prejudicial na adaptação do Salah e a concorrência por vagas no setor de ataque era muito forte. O Chelsea pagou 15 milhões de libras por seu futebol. Nomes como Lukaku, Oscar, Willian e De Bruyne estavam no time nessa época. O egípcio chegou justamente para o lugar de Juan Mata e teve poucos minutos nesses meses que esteve em Londres. A melhor campanha do clube foi chegar à semifinal da Liga dos Campeões. Agora, com uma pré-temporada, a tendência era que o rendimento do Salah crescesse, porém, isso não aconteceu e as coisas realmente não aconteceram como ele queria no Chelsea. Por não ter aprovação, principalmente de José Mourinho, foi deixado de lado por várias oportunidades e ganhou pouquíssimas chances de mostrar seu futebol. Ainda esteve no plantel que venceu a Copa da Liga Inglesa antes de ser emprestado à Fiorentina para ganhar mais bagagem. Com a camisa do Chelsea foram 19 partidas, 2 gols, 3 assistências e um título. Em fevereiro de 2015, o Salah desembarcou na Itália para jogar pela Viola nos últimos 6 meses de temporada. Conseguiu retomar o bom futebol apresentado no Basel e, tendo continuidade no time, ajudou a Fiore a terminar a Série A numa ótima 4ª colocação e também a chegar à semifinal da Copa da Itália e também da Liga Europa. Não foi por acaso ou aleatoriedade que ele optou por vestir a camisa 74. Foi uma homenagem à quantidade de óbitos na tragédia enquanto ele ainda jogava no Egito. Quando a temporada terminou, ele deixou o clube em um novo contrato de empréstimo. Com a camisa da Fiorentina foram 26 aparições, 9 gols e 4 assistências. O destino do jogador foi a Roma, que pagou 5 milhões de euros pelo empréstimo do jogador, que ainda era uma promessa por 1 ano de contrato com opção de compra ao final dele. Na capital, ele conseguiu mostrar seu potencial e, além do desafogo na velocidade, foi o artilheiro e melhor jogador do time no ano. A Roma acabou o Calcio em 3º lugar e garantiu vaga para a Champions. Nas demais competições não foi longe e nessa temporada foram 42 jogos disputados, 15 bolas nas redes e 7 assistências. A Roma exerceu sua opção de compra e assinou em definitivo com o Salah, pagando 15 milhões de euros ao Chelsea, e foi na temporada 16-17 que ele despontou de vez e passou a ser cobiçado por vários clubes da Europa, que além de muito rápido, ele finalizava muito bem e foi uma peça fundamental romanista nesse ano que não teve títulos, mas com excelentes atuações. O Liverpool venceu uma grande concorrência e pagou 42 milhões de euros nessa transferência, quase o triplo do que a Roma havia investido no jogador. Pela Roma foram 83 partidas, 34 gols e 22 assistências. Quando a temporada nos clubes acabou, Salah foi convocado para liderar seu país na Copa Africana de Nações. Seus 2 gols e 2 assistências foram extremamente decisivos nas vitórias magras do Egito, que chegou à final para encarar a seleção de Camarões. Só que aí não deu para o Salah e companhia, que com derrota por 2-1 ficou com amargo vice. Apesar disso, o craque já foi eleito o melhor jogador africano em todo o planeta. O Liverpool pagou muita grana para trazer um atleta no auge físico e técnico para formar um trio de ataque infernal, com Firmino e Mané. Somado ao brasileiro Felipe Coutinho, o Liverpool tinha um time extremamente forte, que apesar de toda a sua reconhecida grandeza, era carente de grandes conquistas já há alguns anos.
Na Premier, o Salah foi simplesmente o artilheiro do campeonato, com impressionantes 32 gols e também o melhor jogador da liga mais difícil do mundo. E na Champions foi a grande oportunidade de conquista. O time conseguiu chegar na decisão, só que com apenas 30 minutos ele já deixou o campo com uma lesão no ombro após a entrada do zagueiro Sérgio Ramos. Sem ele, o Madrid venceu aquele jogo por 3-1 e ficou com o troféu, deixando o Liverpool com o segundo lugar nessa primeira temporada do Salah, que inclusive foi absurda. Ele disputou 52 jogos, fez 44 gols e deu 15 assistências. Os números assustadores e o nível de atuação poderiam fazer do Salah o melhor do mundo tranquilamente em muitas épocas, mas a concorrência também era fenomenal, e ele ficou em terceiro lugar no FIFA The Best, atrás de Luka Modric e Cristiano Ronaldo, ou seja, o Salah já era o terceiro melhor jogador do planeta. Mas ele não saiu dessa premiação de gala de mãos vazias, pois venceu o prêmio Puskás, tendo marcado um lindo gol contra o rival Everton. De quebra, foi eleito o melhor futebolista africano no ano de 2018, ou seja, pelo segundo ano seguido. Além disso, colocou o Egito na Copa do Mundo de forma dramática, convertendo um pênalti no último lance do jogo contra Congo e dando a vaga aos egípcios. Ainda voltando àquela lesão sofrida no ombro, ela tirou o Salah do primeiro jogo do Egito no Mundial. O time perdeu, assim como nos outros dois, e sua seleção caiu ainda na primeira fase da Copa do Mundo da Rússia. Na temporada de 2018-2019, o Salah seguiu no Liverpool e seguiu jogando muita bola. Era um dos principais futebolistas do mundo, artilheiro da Premier novamente, e sua perna esquerda seguia calibrada, fazendo muitos gols e principalmente gols importantes, como na final da Liga dos Campeões. Os Reds eliminaram Bayern, Porto e Barcelona para pegar o Tottenham na final e com vitória por 2-0 saíram com essa orelhuda que não vinha desde 2015. O Salah no primeiro tempo foi quem abriu o caminho para a conquista, batendo um pênalti com muita violência. Os números pelo clube: 52 jogos, 27 gols e 10 assistências. Com a grande temporada no Liverpool e a Copa Africana de Nações, jogada em janeiro de 2019, o Salah terminou a eleição da France Football em quinto lugar e se mantinha entre os tops do futebol mundial. O ponta marcou 2 gols em 4 partidas, no entanto, nas oitavas de final contra a África do Sul, passou em branco e o seu país perdeu de 1-0, sendo eliminado da competição continental. Dentro da temporada de 2019-2020, o Liverpool, como campeão europeu, jogou o Mundial de Clubes da FIFA e na semifinal o Salah deu assistência e na final ele jogou muito bem no time que bateu o Flamengo por 1-0 para ser campeão do mundo, com o egípcio ganhando a bola de ouro da competição, ou seja, ele foi o melhor jogador daquele Mundial. E depois de ganhar a Champions, outra taça muito importante para o clube que estava numa fila de muito tempo era a cobiçadíssima Premier League. Claramente, esse era o grande objetivo do Klopp e os seus comandados nessa temporada, e o Liverpool conseguiu. O time terminou com 99 pontos e nadou de braçadas para o título nacional. O egípcio foi artilheiro do time no campeonato. Outra conquista relevante foi da Supercopa da UEFA de 2019. Depois de empate em 2-2, o Liverpool derrotou o Chelsea por 5-4 nos pênaltis para mais essa taça. Ao todo, 3 na temporada. Individualmente foram 48 aparições, 23 gols marcados e 13 assistências. Já na temporada de 2020-2021, o Liverpool se manteve em bom nível e competitivo. Mesmo com a ressaca de várias conquistas recentes, o time tentava não perder o ânimo. Na temporada, não ganhou títulos, foi vice da Supercopa da Inglaterra ao ser derrotado pelo Arsenal e na Premier, terceira colocação. De forma individual, o atacante seguiu entre os melhores do planeta, sempre estando entre os 10, seja da FIFA ou da France Football. Somou 51 jogos, 31 gols marcados e 6 assistências distribuídas. Na temporada seguinte, o Liverpool brigou ponto a ponto pelo título inglês, porém terminou com, entre aspas, apenas 92 contra 93 do Manchester City. Os 23 gols marcados fizeram do Mo Salah o goleador máximo da edição. Nas demais competições domésticas, muita competência para vencer. O Liverpool ganhou a FA Cup, ou seja, a Copa da Inglaterra, e ganhou também a Copa da Liga Inglesa. Ambas foram nos pênaltis e ambas contra o Chelsea. Aquela que poderia ser uma revanche de 4 anos atrás foi a decisão da Champions, pois o time do Salah e
o Real reeditaram a final de 2018. E novamente o final feliz foi para os madridistas. Mesmo martelando e tendo várias chances, o Salah inclusive tentando várias vezes, o Courtois defendeu tudo e o Liverpool não marcou. Acabou perdendo de 1-0 de maneira bastante decepcionante e foi vice-campeão. Muito regular, o egípcio manteve o mesmo número de jogos e gols, só que agora ele deu 15 assistências nessa temporada. Como não conseguiu vaga para a Copa de 2022, a única chance de título do Salah com seu país era jogando a Copa Africana de Nações. Como de costume, foi decisivo quando seus companheiros precisavam dos seus gols, e capitaneou sua seleção até a final do torneio. Depois de eliminar a Costa do Marfim, Marrocos e Camarões, veio um longo 0-0 contra Senegal, do companheiro Mané, que depois venceu por 4-2 nos pênaltis e ficou com a taça, adiando esse grande sonho do Salah, que é conquistar um título com o Egito. Já na temporada de 2022-2023, o Liverpool foi só o 5º colocado na Premier e ficou de fora da Champions, algo que não acontecia há muitos anos. E a única conquista foi da FA Community Shield, ou seja, a Supercopa da Inglaterra, com uma vitória para cima do Manchester City por 3-1. Um dos gols foi justamente marcado pelo Salah, que terminou essa temporada com 51 jogos, 30 bolas nas redes e 16 passes para gols. Dentro da temporada 23-24, houve mais uma edição de Copa Africana de Nações, só que dessa vez o Salah acabou se lesionando ainda na segunda rodada, portanto ele não pôde ajudar o seu time. Antes disso já havia marcado e dado assistência, então logicamente o capitão fez muita falta para o time que sequer passou das oitavas de final. Com a camisa do Egito, Salah tem 96 partidas e 54 gols marcados, além de já ter dado 33 assistências. Agora, nos clubes, as expectativas cresceram por essa ter sido a última temporada do treinador Jürgen Klopp, mas isso não foi traduzido em mais força ou motivação para o time dentro do campo, pois o Liverpool até brigou com o City e o Arsenal pela Premier, mas em dado momento ficou para trás. Na Liga Europa, caiu nas quartas de final diante da Atalanta. De título veio somente a Copa da Liga Inglesa. E aí, já nas últimas partidas da Premier, houve um desentendimento entre o craque e o professor que posteriormente foi resolvido. O vínculo do jogador com o clube vai até julho de 2025, ou seja, ele tem somente mais um ano de contrato com o Liverpool. Portanto, até o presente momento, em 7 anos pelo time, o Salah tem 349 partidas, onde ele já fez 211 gols, ou seja, o 5º maior artilheiro do clube, deu 89 assistências e conquistou 8 títulos coletivos. E atuando pelos clubes num geral, Mohamed Salah tem exatamente 600 partidas, 288 gols, 141 assistências e 11 títulos conquistados. Como você pode ver, além de um cara com capacidade absurda e valências físicas excelentes, o Salah teve de lapidar isso de maneira muito sofrida. É sem dúvida um ídolo máximo e visto como um super-herói no seu país. Esse, portanto, continua sendo o gigante Mohamed Salah. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!